Eu preciso mesmo de uma instrutora para aprender o método Billings? Eu vi aí na internet alguns vídeos, eu vi seus vídeos aqui, Fran, e eu acho que não é difícil. O meu ciclo ali é regular, eu acho que dá certo. Será? Será que eu consigo? Vamos falar sobre isso um pouquinho no vídeo de hoje. Vamos lá! Olá, olá, tudo bem? Sou Franciele Stefani, instrutora do método de ovulação Billings, e eu quero falar hoje um pouquinho sobre isso. Será que dá para fazer sozinha? Por que que eu falo tanto? Olha, eu sou instrutora, me procurem, fale comigo para aprender. Bom, vamos lá, vamos entender aqui o porquê que a gente fala tanto da instrutora. Dá para fazer sozinha? Eu sempre falo isso, olha, até dá, mas quem é que vai tirar suas dúvidas? Principalmente no começo. Pronto? Mas vamos lá. 3 passos para entendermos essa questão. Primeira coisa, o que eu preciso? Então, eu preciso saber o quê, né, para eu viver o método. Eu preciso aprender a me observar, ok? Tá, o quê? Observar o quê? Observar minha vulva. E aí eu vejo o quê? Eu vejo o que está acontecendo ali. Eu sinto alguma coisa na vulva? Não sinto. Sinto seca, sinto úmida, sinto molhado. Pronto. Eu aprendo isso. Tem vídeo aqui no canal ensinando, né? Eu falo muito para as pessoas que acabaram de chegar, olha, vê, assiste esse vídeo, vê o que é preciso aprender para fazer essas observações, então. Como é que eu anoto? Tem vídeo também aqui, vou deixar aqui em cima a playlist, então, do método Billings, que são ali são esses vídeos, vídeos sobre as regras, vídeos sobre as observações, como é que faz para anotar, ok. Então tem lá, tem o gráfico, né, no site da Simplafan, é possível baixar o gráfico lá, pronto. Esse quesito não é difícil. O que eu vou fazer? Vou me observar o dia todo, o maior número de vezes que eu puder, e aí comparando, como é que eu estou? Eu ainda estou à tarde, eu ainda estou igual eu estava de manhã? De manhã eu sentia seca, à tarde eu continuo seca, à noite, como é que eu estou? Ainda estou seca? Então eu vou anotar no gráfico lá, todas as noites, né, eu anoto à noite, antes de dormir, a sensação mais fértil do dia, ok? Pronto, aprendi isso, maravilha. Aprendi a me observar? Ok, vamos lá. Anoto lá no gráfico e se eu vi algum muco ou não vi, ok. Então, essa parte da anotação, da observação em primeiro lugar, não é difícil, ok? Rapidinho ali a gente aprende. Por mais que nunca pensei, o que eu mais recebo disso, nossa, a minha dúvida, não sei como que observa, isso eu nunca fiz isso. Sim, todo mundo, né? Todos os usuários que chegam, porque não é comum a gente precisar pensar ao longo do dia como é que a minha vulva está. Estou seca, úmida, molhada, enfim, ao longo do dia. Não é costumeiro. O que a gente observa? Muitas mulheres que chegam para nós, né, que chegam a primeira vez, elas falam, olha, eu vejo mesmo assim, alguns dias no mês que eu tenho um muco ali mais lubrificante, que eu tenho um muco, que eu vejo muco tal, enfim, eu vejo sempre esse muco clara de ovo, só que ela, como ela não anota num gráfico, não dá para ter noção quando iniciou a fertilidade, quando terminou, então isso é importante no gráfico. Então, ok, primeiro passo, aprender a se observar, aprender a anotar. Isso é tranquilo, ok? Vamos lá. Segundo passo, qual é a sua situação? Pronto, eu estou num ciclo regular. E o ciclo regular, ele é mais fácil de observar, sim. Então, por exemplo, uma noiva, uma moça solteira, né, uma mulher solteira que quer monitorar a sua saúde, quer entender se está tendo ciclos férteis ou não, se preparar, né, para o casamento, se preparar para conhecer, ver se, pronto, vou querer ter filhos, eu quero saber se eu estou saudável, tudo isso. Não é difícil, muito pelo contrário, né, é o ciclo mais fácil que tem. Todas as pessoas que chegam, me procuram, quando tem o ciclo regular, eu já falo, olha, 6 meses é mais do que suficiente para você aprender, porque realmente é muito dinâmico e o período fértil vai acontecer uma vez só no ciclo, é alguma janela de dias ali, o restante dos dias vai ficar acontecendo mais ou menos a mesma coisa, então realmente não é difícil entender e observar num ciclo regular. Ele acompanha mais ou menos a tabelinha, o aplicativo. Então, quase todas as mulheres têm lá o aplicativo que elas anotam lá o dia da menstruação. Então, isso vai bater mais ou menos. Então, ela vai observar que um mês ali o aplicativo disse que ela ficou fértil e era mais ou menos os dias que ela observava muco. Então, pronto, realmente não é difícil. É o ciclo mais fácil. Mas temos a questão de quem
da amamentação. Oh, Jesus amado, a amamentação é uma loucura. Eu falo para todas as usuárias. A amamentação pode acontecer de tudo. Mas não é difícil viver o método também. Por quê? O que a mulher que está amamentando tem que saber? A minha ovulação está atrasada. A minha ovulação vai acontecer em algum momento. Uma mulher que tem um ciclo regular, ela já espera que pronto, iniciou o ciclo agora, né? Iniciou a menstruação, a minha ovulação, né? O meu período fértil vai acontecer daqui uns dias, daqui 10 dias, enfim, mais ou menos ali. Então ela espera o que vai acontecer. Na amamentação, não dá para saber quando é que vai iniciar o período fértil. Então, como é que a mulher faz? Se observa do mesmo jeito, define um padrão de infertilidade e observa quando vai iniciar uma fertilidade ou uma possível fertilidade, que pode ser o bebê com 2 meses, pode ser o bebê com 6 meses, quando inicia ali a introdução alimentar, pode ser só quando para de amamentar mesmo, não sabemos, né? O que sabemos é, dia a dia, como é que eu estou? Hoje estou no período infértil, hoje iniciou uma possível fertilidade, hoje retornou para o período infértil, ou não, continuo caminhando, continuo tendo mudanças, pode ser que eu esteja entrando em fertilidade. Tudo isso é possível. Então, ok, eu entendi que a minha amamentação, meu ciclo está atrasado, né? Minha ovulação está atrasada, tudo pode acontecer. Maravilha. Pós-pílula, mesma coisa. Eu também digo que a minha ovulação está atrasada, mas em teoria, dependendo da idade da mulher, do tipo de pílula que ela usava, tudo isso pode ser mais rápido para retornar à fertilidade, como pode demorar um pouco mais. Eu tenho um caso que eu estou acompanhando muito pertinho, assim, né, com muito carinho, de uma usuária que já completou 1 ano, que ela deveria tomar a injeção trimestral, ela deveria tomar em outubro, e aí ela não tomou, né, os 3 meses davam em outubro, ou seja, em julho do ano passado foi quando ela tomou a última injeção, ela passou 5 meses sem nenhum sangramento, 0 sangramentos, os sangramentos começaram a ser regulares, então já tem mais ou menos uns 6 meses aí, que os sangramentos estão regulares, só que ela não identifica ápice. Ela não teve um ápice ainda. Pode ser que ela ainda realmente não esteja ovulando 1 ano depois. Mas a injeção trimestral, ela realmente é uma das piores. DIU hormonal, pode demorar meses para retornar à fertilidade. A pílula de ingestão diária, geralmente, depende, quanto mais nova também for a mulher, mais rápido o ciclo tende a retornar. Mas a mesma coisa, pronto, minha ovulação está atrasada. Com o diferencial de que possivelmente daqui 30 dias mais ou menos, pode ser que eu tenha um sangramento. Então, ok, mesma coisa, definimos um PBI, mulher observa, tem ali uma características de infertilidade, né, o PBI dela, ok. Característica de fertilidade, né, mudou o PBI, começou ali uma possível fertilidade, ok, vai dar para entender o que está acontecendo. Pronto. Aí vamos para o terceiro passo, aplicar as regras. É aqui que o sapato aperta. É nessa hora que o casal se vê, né, a mulher ali se vê diante do gráfico que ela anotou, e aí ela se pergunta, o que é que eu faço? Pronto, e isso é o que nós instrutoras ajudamos, né, um casal, principalmente um casal que precisa espaçar, né, eles precisam esperar, por alguns motivos, né, que seja, eles precisam espaçar. Como que eu vou fazer? Que resposta que eu tenho diante disso aqui? Né? De novo, não é difícil, mas quando você não sabe o que fazer, realmente parece que é impossível, parece que aquilo ali é um monte de hieroglifos ali. Não dá para saber. Então, o que é que a gente ajuda, né? A entender o que fazer. Então, de novo, são 4 regras. Não é difícil. É realmente rápido de aprender. Né? Então, quando os maridos acompanham as esposas, é mais fácil ainda, porque o homem tem um pensamento mais objetivo. Quando o marido anota, então, no gráfico, é um sonho. É o sonho dos casais, né? De nós vermos os casais se entregando dessa forma para o método. Quando o marido pega o gráfico para anotar. E aí eles vão entendendo, pronto, o que é que eu faço? Qual é a regra que eu aplico aqui? Pronto, a regra 1, nos dias de menstruação, não ter relação sexual. Dia de PBI, eu identifiquei o meu PBI. Num ciclo regular, a fase de PBI geralmente é mais curtinha, né? A fase do PBI num ciclo regular, ela pode ser bem curtinha, ela pode não existir, uma mulher pode sair direto da menstruação
iniciar a fertilidade. O que é que eu faço nesse caso? Como é que eu marco um ápice? Né? O que é que eu preciso? Eu tive tudo que precisava para marcar um ápice? Ok, temos a regra ápice. Pronto, temos o PBI, né? Então essa fase de PBI. Numa amamentação, o PBI pode ficar ali meses e meses, ter ali umas pequenas mudanças, tem ali uma tentativa de fertilidade ou até um sangramento e retorna para o PBI. Então, tudo isso, o que é que o casal faz diante dessa situação? Então, eu atendi um casal recentemente que eles já estavam ali há meses sem ter relação sexual porque eles não sabiam o que fazer. E aí, pronto, tinha uma pessoa que estava tentando ajudá-los, mas aí não conseguiam agenda e pronto. Porque o trabalho voluntário, infelizmente, é pouco e a demanda é muito grande. Então, por isso que nós precisamos, assim, de alguma forma, nos especializar cada vez mais, né? E o trabalho disso, porque eu falo, né? É um trabalho, não deixa de ser um trabalho. E eu estou disponibilizando o meu tempo, então eu cobro para isso. O valor não é muito caro, realmente ainda a gente facilita o máximo que pode, porque em muitos casos realmente são casais que vêm, nos procuram, que realmente precisam de ajuda. Então não é um trabalho para ficar rico, era algo para ajudar as pessoas, mas também ajudar, porque, né, pronto, a gente precisa de dinheiro para viver. Mas ok. Então, o trabalho voluntário às vezes é muito difícil. E aí eles não estavam conseguindo falar com o instrutor. E pronto, nos conhecemos, né? Fui ajudá-la, então, de alguma forma. E aí, quando eu olhei o gráfico, ela tinha um PBI ali de que não mudava. E ela estava com dúvida se aquilo era PBI ou não. Ou seja, eles estavam já há meses sem ter relação, porque ela não tinha confiança de saber que aquilo ali era, que as anotações dela eram PBI. Né? Porque ela está na fase da amamentação. Eu fiquei compadecida da situação ali, porque não é possível isso. Eu falo muito também, o MOB não é um método de abstinência. Então, o que o casal vai fazer diante de uma resposta que eles não têm? Se eles não podem engravidar, eles precisam fazer abstinência, não tem outra resposta. Então, por isso que nesse primeiro aprendizado, no primeiro momento, o que a instrutora vai auxiliá-los é a enxergar. Então, a gente vai ensinar a enxergar no gráfico as regras ali, que essa é a maior dúvida. Então, o casal faz o quê? Pode ter relação hoje? Eu estou num dia de infertilidade? Eu estou num dia de possível fertilidade? É isso. Essa é a resposta. Por que você precisa de uma instrutora para tirar as suas dúvidas na aplicação das regras? Aí muitas mulheres, no caso, aprendem aqui no meu canal, nos outros canais que tem por aí, ensinando sobre o método Minis, quando ela é solteira. E quando ela é solteira, maravilha! Ela aprendeu a se observar, aprende a anotar, né? Aprende a observar, pronto, minha fertilidade começou, minha fertilidade terminou, minha menstruação chegou, ok. E aí? E aí, quando eu vou aplicar as regras, o que é que eu faço? É aí que elas procuram as instrutoras. Então, pronto. Respondido, acho, espero, por que vocês precisam das instrutoras. Então, se você precisa aprender a aplicar as regras, saber o que fazer num caso de um casal que precisa espaçar, o ideal é procurar uma instrutora. Por quê? Para depois, porque o que é que a gente quer evitar? Que um casal engravide, falando que o MOB que não funciona, que deu errado, que não dá certo, que o MOB não é ruim, e que eles tentaram fazer e não conseguiram. Mas, tinha acompanhamento de instrutora ou não? Então, essa muitas vezes é a resposta que nós perguntamos e escutamos isso, né? Não, a gente engravidou, mas eu não tinha instrutor. Então, é isto. Por isso que vocês precisam da gente. Me contrate, me chame, peça ajuda. Né? Ah, não tenho condições de pagar. Tem uma forma, a Semplafan, ela oferece uma vez ao mês um curso com valor simbólico para os casais que realmente não têm condições, enfim, é um valor simbólico só de atendimento, ou para aprender, né? Então eles chamam de aulão, então eles dão toda a instrução num dia e encaminham esses casais para algumas instrutoras que atendem de forma voluntária. Eu sou uma dessas instrutoras, então todos os meses, através da Semplafan, eu pego ali 2, 3 casais que vêm, né, desse aulão. Então, pronto, não é desculpa. O que não pode é tentar fazer sozinha, não dar certo e depois falar mal do MOB por aí, porque é isso que a gente não quer, ok? Se você gostou desse vídeo,
curte aqui, comente e não esquece de compartilhar também, né, com as amigas por aí, porque teimosas aí querendo fazer sozinha, ok? Não esquece de se inscrever, porque eu estou mobilizando vidas. Beijo, até a próxima. Tchau!